Nós estamos, obrigado levitas, nós estamos na movimentação das grandes festividades, agora do final deste ciclo. O ensino não pode ser longo, porque os levitas têm que ensaiar, tanto os levitas cantores, tangedores, quanto os levitas que vão fazer parte da dança. Eu acho que não tem dança, a dança é para Sukkot, mas eles vão ensaiar. Rosh Hashanah é no próximo domingo, às 10 horas da manhã. É uma convocação, não é um convite. É uma convocação para todos estarmos aqui, trazendo as primícias, suas primícias. O que você tem a oferecer a Adonai por este ciclo maravilhoso que nós passamos, não é, Francisco? Foi um ciclo de muito ensino. O Eterno nos superabundou com seus ensinos, com suas bênçãos. Eu creio que no próximo ano que se inicia também vai acontecer grandes coisas, se assim nós estivermos em linha com o Eterno, estabelecendo o mesmo tempo. Se nós estivermos obedecendo, isso mesmo. A porção desse Shabat, a 50ª porção que tavou, quando entrares, ela é bem propícia, junto com esse louvor aí que os levitas acabaram de entrar. Esforça-te para o trabalho. Por quê? Porque essa congregação precisa trabalhar, assim como essa geração aqui de Deuteronômio, capítulo 26, trabalhou para estabelecer tudo aquilo que o Eterno tinha colocado diante dele. Essa paraxá, irmãos, ela faz parte da preparação para nós adentrarmos em um novo ciclo, que iniciou nesse mês de Elul, né? Essa preparação com a ordenança de ouvirmos o toque de shofar. A ordenança é ouvir, então você precisa vir para ouvir o toque de shofar, que é um demarcador do tempo. O toque é um toque inaugural deste novo ciclo que se inicia. Assim fala Levítico, lá no capítulo 23. Eu vou ler para vocês, mas vocês não precisam ir lá, não. O toque do shofar é um tempo, vai marcar um tempo, vai delimitar um tempo. E o toque inaugural de um novo ciclo. Lá em Levítico, capítulo 23, 24, não precisa lá não, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no primeiro dia do mês, será para vós solene, memorial de toque de shofar. Está vendo? Ele vai marcar um tempo. Então, esse tempo, esse marcador de tempo, essa preparação, ela já se iniciou desde o início deste mês de Elul, quando o Eterno nos ordena ouvir o toque de shofar, assim inaugurando o novo ciclo. É um memorial para Rosh Hashanah, que é cabeça, início, cabeça do ano. E nós não devemos deixar de esquecer de trazer um refrigerante. A Ritona mandou aqui um bilhetinho. Tá? Todos nós. Trazer um refrigerante. Ela mandou até a marca do refrigerante, uma Coca-Cola ou Guaraná. Não é, Ritona? Ah, sim, o Guaraná é Antártica. Então, E não esquecer também, como eu falei do início, a primícias. O versículo está na Ritona, segundo Ritona. Já teve? Segundo Ritona. E não esquecemos também das primícias, ofertas que você tem a oferecer para Rosh Hashanah. Para qual finalidade? Para ajudar o pobre, o viúvo, o necessitado, e também para a ordem de trabalhar para a construção do templo, com a construção aí do nosso templo. O tempo aqui é marcado de Rosh Hashanah, o final desse ciclo, é marcado com uma movimentação grande das grandes festividades. Porém, o êxito, irmãos, vai se dar se houver um comprometimento nosso, meu e seu, de todos. O Francisco já abordou isso aqui pela manhã, quando o seu coração tem que estar voltado para as coisas espirituais. Isso é um comprometimento que eu e você temos que ter. Com quem? Com Elohim. Não com o meu umbigo, mas com o Elohim. Não comigo mesmo, mas com a obra do Eterno. Isso significa que o resultado dessa movimentação que a gente vê aqui, dos ensaios dos levitas, a Rita com a equipe dela preparando os alimentos, o caminhar, o percurso se fazendo, tudo isso é uma movimentação.
Mas é interessante que domingo passado nós sentimos isso na pele, que essa movimentação ela não depende somente da minha nem da sua força, mas ela depende exclusivamente da força que vem do Eterno. A palavra diz que ele é a rocha da nossa salvação. Então é ele que vai nos sustentar, é ele que nos sustenta. Independe se você tem alguma força física, uma força intelectual, e disso nada vai adiantar se não houver amor. Não é isso que nós lemos em Coríntios capítulo 13? Então, essa força, dessa movimentação que a gente exerce, não provém da gente. Provém de Elohim, que é a força, que é a nossa força, que é a salvação. Se você for lá, no Salmo 20, você vai ver comigo, vamos lá, ver que o salmista ali canta no Salmo 20. Ele vai cantar isso mesmo, que Elohim é sua força. O salmista aqui, ele vai, não só no Salmo 20, mas se você caminhar por todos os salmos, você vai ver muito o salmista cantando, declarando que Elohim é a força, é nele que está a força, é ele que é todo o sustento. Então não depende somente da minha força física, nem se você tiver uma força intelectual acima do normal, disso nada vai adiantar se você não estiver agregado, se você não estiver junto ali com o Eterno, com a força maior que vem de Elohim. No capítulo 20 de Salmo diz assim o salmista: ó, o Eterno te ouça no dia da angústia, o nome de Elohim de Jacó te proteja, envie-te socorro do seu santuário, e te sustenta de Sião. Da onde? De Jerusalém, o sustento. Por quê? Porque de lá sai a Torá, de lá está estabelecidos os tronos de justiça, de juízo e de justiça de Adonai. Verso 3 diz assim: lembre-se de todas as suas ofertas, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória, e em nome do nosso Elohim avoraremos pendões. Satisfaça o Eterno todas as tuas petições. Agora sei que o Eterno salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Eterno, nosso Elohim. Muito bem explicado hoje pela manhã. Muito bem entendido, Elohim nos ensinando pela manhã sobre isso. Uns confiam em carros, Francisco, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Eterno, nosso Elohim. Eles se curvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. O Eterno salva o Rei. Ouça-nos quando clamamos. Então o salmista ele já canta que a força dele não provém dele mesmo, mas provém de Elohim. Então, quando você olha lá no capítulo 27 de Deuteronômio, que está dentro da porção, encontra-se aqui uma ordem, irmãos, que vai tornar real o início de um novo ciclo. É um tempo demarcador, é ali um termo inaugural, aqui em 27 de Deuteronômio. Por quê? Porque ele vai tornar real um novo ciclo de início para os filhos de Israel, para eles que estão adentrando a terra prometida. Aqui você vai observar a constituição, a inauguração de Israel como nação, através de dois fundamentos que ele vai estabelecer aqui, que é o erguimento de das pedras, das 12 pedras, com a Torá, e também com a elevação de um altar. Vamos lá, capítulo 27 de Deuteronômio. Nós vamos ler só os primeiros versículos para você ver que maravilha é isso aqui, essa inauguração, esse estabelecimento de um novo ciclo. Para celebrar o quê? Para celebrar a entrada dos hebreus aqui na terra de Israel. Isso vai representar aqui, irmãos, um marco demarcador, um marco de fronteira, assim melhor dizendo, da terra de Israel. E também uma erradicação dos lugares de idolatria. Elohim vai demarcar o lugar com as 12 pedras, vai estabelecer o altar, ele já estabeleceu o lugar de adoração nas porções passadas, agora ele vai já estabelecendo uma inauguração. Por quê? Porque o povo, para estabelecer uma nação, já existe o povo aqui constituído. Ele já tem a Torá, que é a sua carta magna, né, Francisco? É a que vai dirigir toda essa nação. Agora ele vai estabelecer o quê? A terra
Assim vai ser estabelecido, inaugurado aqui, por Elohim, a nação de Israel. Um novo ciclo, um erguimento. Olha só, diz o verso 1 do capítulo 27 de Deuteronômio. Moisés e aos anciãos deram ordem ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Essa é a ordem. Verso 2. No dia em que passares o Jordão, para a terra que o Eterno teu Elohim te dá, levantarás umas pedras grandes e as cairás. É a primeira cerimônia. Havendo passado, escreverás nela todas as palavras desta Torá, para entrares na terra que te dá o Eterno teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te disse o Eterno teu Elohim, Elohim de teus pais. Verso 4. Olha que lindo esse verso 4. E quando tiveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, como hoje te ordeno no monte Ebal, e as cairás. Caiarás. Verso 5. Edificarás um altar ao Eterno teu Elohim, um altar de pedras. Não calçarás ferramentas sobre elas. Verso 6. De pedras inteiras edificarás o altar do Eterno teu Elohim, e nele oferecerás holocaustos ao Eterno teu Elohim. Oferecerás sacrifícios de oferta pacíficas, e ali comerás perante o Eterno teu Elohim, e te alegrarás. Nessas pedras escreverás todas as palavras desta Torá, exprimindo-as bem. Verso 9. Então Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disseram a todo Israel: escuta, ouve, ao Shema Israel, escuta e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Eterno teu Elohim. Ele vai ali erguer essas pedras e vai estabelecendo ali uma inauguração, um marco que vai de fronteira, que vai delimitar ali a nação de Israel. Verso 10. Obedecerás à voz do Eterno teu Elohim, e lhes cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Isso é maravilhoso. Aqui ele estabelece aqui as ações essenciais. Aqui, logo nesses pequenos versos, você vê que ele vai estabelecendo ações essenciais para um relacionamento pleno. Né, Francisco? Para um relacionamento pleno. Ele vai estabelecendo o quê? As pedras, onde estarão escrito que a Torá. Eles vão ter que escrever a Torá. São 12 pedras. Depois, no livro de Josué, ele esclarece, que ele vai estabelecendo cada príncipe de cada tribo, e cada um deles escreverá. As 12 tribos vão escrever nas pedras, estabelecendo ali a palavra de Elohim. E também o estabelecimento do altar de adoração, de sacrifício, de ofertas ao único Elohim de Israel. Então você vê que ele vai estabelecendo o marco delimitador, e também ele vai estabelecendo o local único de adoração. Por quê? Porque os filhos de Israel estão entrando numa terra que era ocupada por homens, por povos idólatras. Então, aqui ele vai estabelecendo aqui, ações essenciais para um relacionamento pleno com o único Elohim de Israel. Se você for comigo, o Francisco leu pela manhã, e faz parte da porção desse Shabat, Kitavô, lá em Isaías, no capítulo 60, eu não tinha observado, você lê, você em casa, você lê, você ora, você lê, mas quando você senta aqui e você começa a estudar, e as coisas vão, parece que de uma maneira maravilhosa, o Eterno vai abrindo para você, e quando eu li, já vi de uma forma diferente, Isaías 60. Que esse relacionamento estabelecido pelo Eterno é uma verdade. E que Isaías aqui canta de uma maneira maravilhosa. Nós não vamos ler todo o versículo, porque eu preciso ser breve para com meus irmãos. Aqui no capítulo 60, verso 18. Vamos ler do verso 18 para baixo. Aí você vai ver ali até o verso 21, esse relacionamento estabelecendo aqui pelo profeta Isaías e a palavra de Adonai. No verso 18 ele fala assim: nunca mais se ouvirá violência na tua terra. Ele está falando de qual terra? A terra de Jerusalém, a terra de Israel, de desolação e de destruição nos teus termos. Mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te iluminará,
pois o Eterno será a tua luz. Olha aqui que palavra, olha que promessa, olha que aliança. O Eterno, Elohim, é a tua glória. O verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Eterno será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então todo o teu povo será justo, e para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que seja glorificado. O menor se virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu, o Eterno, a seu tempo, farei isto prontamente. No tempo de quem? Do Eterno. Ele diz aqui que a nação de Israel serão renovos para mim, serão as primícias para ele. Por quê? Por causa desse relacionamento que ele tem para com o seu povo. Irmãos, essa ação de Deuteronômio 27, de estabelecer um marco delimitador, ali de inauguração ali da nação de Israel, você consegue ver que foi prontamente atendida por Josué. Josué é aquele homem que Moisés ora e fala assim, envia um homem à nação de Israel, para que faça entrar, que faça sair. Nós cantamos aqui. Josué, vamos lá para você ver no capítulo 4. Ele vai fazer ele vai obedecer essa ordem. Josué, no capítulo 4, depois de Deuteronômio. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Para você vai vendo aqui que ele vai obedecendo a ordem estabelecida ali, inaugural do capítulo 27 de Deuteronômio. É ele que vai adentrar, é ele que vai fazer o povo entrar e ele vai fazer o povo sair. E vai fazer o povo movimentar na terra de Israel. Dos filhos de Israel, é uma função sacerdotal, ali cumprindo aqui por Josué, no capítulo 4. O verso 1 diz assim, tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Eterno a Josué, escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes, tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram, parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse, passai diante da arca do Eterno vosso Elohim, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. No futuro, quando os vossos filhos perguntarem, que significam essas pedras? Então lhes direis, para que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Eterno. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. É uma ação inaugural de Israel para com o seu povo. Isso é lindo demais. Olha só o verso 21 desse mesmo capítulo. Diz assim, disse ele aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos lhe perguntarem a seus pais, que significam essas pedras? Farei saber os vossos filhos, Israel passou em seco esse Jordão. É uma ordem, é uma tarefa minha e sua para os nossos filhos, para as nossas crianças, não só os pais, mas os responsáveis. Olha só, verso 22, farei saber aos vossos filhos, Israel passou em seco esse Jordão, pois o Eterno vosso Elohim fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Eterno vosso Elohim fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos. Ele fez isso para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Eterno é forte, e que para que temais ao Eterno vosso Elohim todos os dias. Uma ação inaugural onde o maior beneficiário somos nós, filhos de Adonai. Não só a nação de Israel, mas a comunidade de Yeshua. Não só a nação de Israel, mas a comunidade de Yeshua. Irmãos, isso é claro para mim e para você no verso 24. Para que todos os povos venham conhecer que a mão do Eterno é forte. E para que temais que o Eterno vosso Elohim todos os dias. Uma ordem para que eu possa cumprir não só a nação de Israel, não só essa geração, mas também a toda a comunidade de Yeshua. Vai lá no capítulo 8 de Josué, para você ver
Nós vamos ler só o verso 30 ali, do capítulo 8. Até o 35. 5 versículos. Ele vai fazer aqui agora a leitura diante do altar. Por quê? Porque ele ergueu as 12 pedras. Agora ele vai estabelecimento do quê? Do altar. Ali ele vai erradicar toda a idolatria, irmãos. Olha só no verso 30. Então Josué edificou um altar ao Eterno, Elohim de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Eterno, ordenaram aos filhos de Israel. Conforme está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se manejará instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Eterno, e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da Torá de Moisés, da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Verso 33. E todo Israel, assim estrangeiros como naturais, como seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um e do outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Eterno. Metade deles estava em frente do monte Gerizim, e a outra metade de frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Eterno, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da Torá, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da Torá. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel. E as mulheres, e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles, todos, sem exceção, era um cumprimento de uma ordem estabelecida de Adonai para Moisés, para que a nação de Israel, essa geração aqui, cumprisse. E Josué, aquele homem, aquele sacerdote, cumpriu de maneira maravilhosa, como nós vemos aqui. Mas nem tudo é perfeito, irmãos. Nem tudo que o homem vai estabelecendo, que o Eterno estabelece para o homem cumpre com toda exatidão. Por que eu estou falando isso? Porque ali ele vai estabelecendo pedras, são marcos que vai delimitar a área de adoração, o terreno de adoração, o país de adoração, aqui a nação de adoração, aqui ao Eterno. Mas se você for lá em 1 Reis, eu queria que você fosse lá comigo, você vai encontrar um rei que vai combater, vai ir contra essa situação. Para você ver que está estabelecido na Torá. Josué cumpriu aqui com todo cuidado. Ele diz aqui no verso 35 do capítulo 8 de Josué que não houve nenhuma palavra que Moisés ordenara que Josué não falasse à nação de Israel. Mas se você falar em 1 Reis, no capítulo 12, deixa eu ir lá com vocês. Jeroboão aqui, irmãos, tinha tudo o que precisava para ser muito bem sucedido. Por quê? Porque ele ia exercer uma ação espiritual. É tudo aquilo que Francisco ensinou de manhã para nós. Tudo isso. Nós só estamos fazendo uma releitura daquilo que ele já ensinou. 1 Reis que eu falei, né? Quando Elohim enviou o profeta Aías falar com Jeroboão sobre o plano dele, sobre o plano de Elohim. Olha que maravilhoso. Ele vai mandar um profeta para falar ao rei sobre os seus planos. E vai entregar para ali as 10 tribos de Israel, porque aí aqui vai haver uma cisão em Israel. Vamos lá primeiro no capítulo 11, para você ver. 1 Reis, no capítulo 11. Ele prometeu a permanência da família de Jeroboão no trono, se ele fosse fiel. Olha o verso... Não vê tudo não, verso 38 para você, só acompanhar, para você ver a oportunidade que este rei teve, o rei de Israel. Aqui a tribo já estava dividida, o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão foi o reino aqui, o reino do norte. Ele fala, Israel. Ele diz assim no verso 38, do capítulo 11, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa firme, forte, sólida. Olha a promessa de Adonai para este rei.
uma casa firme. Por quê? Porque só Adonai pode dar essa garantia, irmão, de uma construção firme. Ele diz assim, ó, como fez Davi meu servo, serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Afligirei a descendência de Davi por causa disso nas mãos para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Aí agora vai acontecer a divisão do reino, no capítulo 12. Jeroboão, ele não vai aceitar os termos delimitadores de Adonai. Ele não vai aceitar. Ele vai simplesmente transgredir todas as observações de Deuteronômio no capítulo 27. Todas ali ele vai transgredir. Por quê? Por que ele vai transgredir? Porque ele vai desprezar o altar de adoração que Adonai estabeleceu. Ele vai desprezar o lugar de adoração. Ele vai desprezar o sacerdócio. Ele vai desprezar as festas fixas. Ele vai desprezar tudo aquilo que Elohim estabeleceu ali para que aquela nação pudesse adentrar. Esforça-te, nós cantamos, para que você e eu possamos adentrar as promessas de Adonai. E assim Jeroboão aqui, ó, ele vai recusar o capítulo 12. É só virar aí a sua página para você ver. Por quê? Porque ele não vai confiar em Elohim, mas ele vai confiar na sua própria força. E nós lemos lá que o salmista canta ali no Salmo 20, que ele diz que a força provém de Adonai. Jeroboão não reconhece isso. Ele vai transgredir todas as observações transcritas ali. Por quê? Porque ele vai impedir do povo chegar ao lugar de adoração. Olha aqui, ó, no capítulo 12, no verso 26. Diz assim o verso 26. Depois ele criar uma contenda com o rei Roboão, que era o rei de Judá, o reino do sul. Então ele temeu, mas ele não temeu ao Eterno, ele teve medo. Então ele vai tomar ações físicas, mas as ações que ele deveria tomar eram ações espirituais, não é isso, Francisco? Para que ele pudesse receber tudo aquilo que o Eterno disse que daria para ele. Olha aqui no verso 26. Disse Jeroboão consigo, comigo mesmo. Ele está falando com seus botões. Ele está falando com seu umbigo, com seu eu. Agora tomará o reino para a casa de Davi. Tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Eterno, em Jerusalém, que era no reino do sul, irmãos, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, que era o rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Olha, ele vai com seus devaneios, imaginando o que vai acontecer dentro da sua desobediência. Olha só o verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Para que você precisa subir a Jerusalém? Yeshua já foi por nós. O sacrifício dele é perfeito? Amém, ele é perfeito. Mas você não precisa subir a Jerusalém. Não precisa subir Jerusalém ao vosso coração. É isso que ele está falando aqui, ó. Não precisa. Ele está falando, não precisa subir. É esse o conselho daqueles que não querem adentrar a promessa de Adonai. Para aqueles que desprezam a promessa, para aquele que despreza o lugar de adoração, para aquele que despreza os sacerdotes estabelecidos, para aqueles que desprezam as festas fixas. Olha ali, ó, verso 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Está vendo como ele vai tirar a honra de Adonai e vai botar os deuses? Ele vai tirar a honra de Adonai. Olha o verso 29. Pôs um em Betel e outro em Dan. Ele vai por 2. E isso se tornou em pecado, o que o povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Eles não vão chegar às pedras caiadas, caiadas, né? E descritas ali com a Torá. Eles vão perder a oportunidade de conhecer as palavras descritas na Torá. Eles vão perder a oportunidade. Por quê? Porque assim o rei o quis. Aqui, ó, verso 31, Jeroboão fez casa nos altos e constituiu o quê? Sacerdote de todo tipo de gente. Ele desprezou a ordem de Adonai de estabelecimento sacerdotal. Embora não fosse dos filhos de Levi, tá vendo? Olha o verso 32. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês. Como que celebrava em Judá?
e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º dia do 8º mês, que ele tinha escolhido a seu bel prazer. A sua bela vontade de construir. Então ele se ergueu. Olha só, assim ordenou uma festa aos filhos de Israel, diz o versículo a parte B do 33, e sacrificou no altar, queimando incenso. Ele vai desprezar. Desprezou o altar de incenso, desprezou o lugar de adoração, desprezou o sacerdócio, estabeleceu as festas a seu bel prazer. Ele simplesmente ignorou tudo aquilo que Elohim estabelece ali em Deuteronômio, a inauguração de uma nação justa. A inauguração de uma nação justa. Ele vai erguer ali as 12 pedras, estabelecendo ali um marco inaugural. Irmãos, erigir as pedras, erguer as pedras, as rochas, e nelas gravar as palavras de Adonai, vai igualar-se ao estabelecimento, a um alicerce, a um fundamento na construção de um edifício. Essa ordem ali, Deuteronômio capítulo 27, de gravar nelas as palavras de Adonai, nessas pedras, nessas rochas, essa ordem, ela se iguala ao estabelecimento de um alicerce, de um fundamento, na construção de um edifício, de uma pedra fundamental. Hoje, na arquitetura aí moderna que nós temos, o seu valor não tem sido enfatizado, a pedra inaugural. Ela frequentemente aqui ela é utilizada apenas como uma pedra que traz a data de uma construção. Os construtores sabem melhor do que eu. Coloca-se uma pedra, a data de inauguração, ali é a pedra que eles chamam a pedra fundamental, com a data. Mas a pedra estabelecida ali, nos termos de Canaã ali, são pedras que não estabelecem uma data, mas ciclos, tempos, para que o povo de Israel pudesse obedecê-los. Ciclos, tempos. No Salmo 127, não precisa lá não que eu vou ler. Diz assim, no capítulo 127 de Salmos, na primeira parte do versículo 1, diz assim: se o Eterno não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É uma ação totalmente espiritual, Francisco. O erguimento daquelas pedras ali para a nação de Israel não é simplesmente física, mas é um estabelecimento espiritual. É uma pedra de inauguração, de um fundamento, de um alicerce. É o mesmo ensino que Yeshua faz lá em Mateus, no capítulo 7, sobre dois fundamentos. Vamos lá para a gente ler, fazer a leitura? Porque ele está falando ali de dois fundamentos. Mateus, no capítulo 7, e Yeshua também vai ensinar o estabelecimento dessas pedras, que é a palavra de Adonai. A Torá, Mateus, no capítulo 7. Vamos fazer a releitura aqui, nós já lemos isso várias vezes. As crianças já cantaram. E a gente vai fazer a leitura aqui, no capítulo 7, no verso 24 lá embaixo. Vocês acharam aí? Os dois fundamentos, diz assim o título da minha Bíblia. Diz assim no verso 24 do capítulo 7 de Mateus: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ouvir não vale tanta coisa, mas não é eficiente isso, não é suficiente. Essas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por isso que ele vai estabelecendo ali a Torá numa rocha. Você vai ver que há todo um fundamento para isso. Verso 25, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não cumpre, isto é, que não pratica, será comparado a um homem sensato, igual Jeroboão, um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e desceram contra aquela casa. E ela caiu, foi grande a sua queda. Concluindo Yeshua de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele ensina, e ele vai ensinando a essência dessa palavra. Numa versão próximo ao original, diz assim, assim todo aquele que escuta essas palavras que eu falo, e que as põe em prática, é como um homem sábio que construi
sua casa sobre a rocha. A chuva cai, as torrentes de água vêm, os ventos sopram e cai toda esta casa. Ela não se abala. Sim, ela está edificada sobre a rocha. Ele confirma, ele afirma. Sim, ela está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que não escuta essas palavras que eu falo e que não as pratica, é como um homem louco que construiu sua casa sobre areia. A chuva cai, as torrentes de água vêm, os ventos sopram e abalam esta casa. Ela desaba. É grave a sua queda. É grave. Por quê? Porque não tem fundamento. Não estabeleceu o seu fundamento numa rocha. Assim como em Deuteronômio capítulo 27 estabelece. Os dois fundamentos de ouvir e praticar aqui, a palavra, traz para Israel e para toda a comunidade de Yeshua a solidez da rocha. Através de quê? Da adesão. Que adesão? Adesão é emuná, fé. Você vai a unir, fazer parte de um único Elohim. Ele mesmo, irmãos, é a rocha. Ele mesmo é o fundamento. Caso contrário, irmãos, vai acontecer isso aqui, ó. A base vai ser de areia. Você sabe que o que os rabis falam que essa base de areia representa? Apresenta uma atitude profana, porque você deixou de observar o mandamento e você fez oposição à palavra de Adonai. A areia aqui, a base de areia, significa uma atitude profana. Você deixa de observar a palavra e faz a seu bel prazer, igual fez Jeroboão. A seu bel prazer. Ele diz assim, que é grave a sua queda, muito grave. E os rabis dizem que ele, o Eterno mesmo, é o alicerce. Ele é a solidez, que Moisés faz aqui 5 citações em seu último cântico. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 32. Moisés ali vai cantar que ele é a rocha. Moisés já está totalmente aqui ciente da conclusão da sua obra. Ele simplesmente agora vai cantar a Adonai e a congregação de Israel. E deixando isso para mim e para você, para nós podermos ouvir e cantar junto. Olha o capítulo 32, é o cântico de Moisés. Ele vai cantar. É o último, irmãos? Não, né? É o último cântico aqui de Deuteronômio, capítulo 32. O verso 1 diz assim, ó: Inclinai ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Eterno, engrandecerei o nosso Elohim. Olha o verso 4, irmãos. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Lindo demais, né? Ele é justo e reto. Se você caminhar aí com as suas páginas, você vai ver ali no verso 15, ele novamente vai confirmar isso ali, ó, que Elohim é a rocha, a obra perfeita. Diz assim, ó, no verso 15, engordando-se Jessurum, Jerusalém, deu coices, engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura, deixou a Elohim que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Está vendo como ele é a rocha? A base estar nele, a base estar na Torá. Olha só que maravilha. Olha o verso 18. Olha, ó, ele faz 5 citações, essa é a quarta. Olha, ele fala bem assim, ó, no verso 18. É a terceira, ele fala bem assim no verso 18. Ouvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Elohim que te formou. Agora você vai comigo nas últimas citações aqui deste cântico, no verso 30 e no verso 31, para você ver aqui que Moisés é enfático. Ele vai falando, ele vai ensinando para mim e para você que Elohim é a rocha. Por que ele está falando isso? Porque vai ser estabelecido, vão ser erguidas pedras, as 12 pedras, 12 rochas, ali nos termos de Israel. No verso 30 diz assim, como poderia um só perseguir 1000, e 2 pôr em fuga 10.000, se a sua rocha não estivesse vendido, e o Eterno não estivesse entregue? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o confirmam. Aqui, você está vendo que no verso 4 ele diz, a rocha, sua obra é integral,
ela é completa, ela é perfeita, sim, todas as suas estradas são justas. Ele diz no verso 4, numa versão próxima ao original, assim, ó, no verso 4 do capítulo 32. Próximo ao original fala assim, ó, a rocha, sua obra é integral. Francisco falou isso pela manhã, de um relacionamento integral, quer dizer completo. Um relacionamento completo, sem lacunas, sem mentiras, sem esconder nada. Um relacionamento aberto entre você e o teu Criador, entre Adonai, o nosso Elohim. Ele diz assim, a sua obra é integral. Sim, todas as suas estradas são justiça. O Elohim, ele fala. O El da adesão, sem maldade. O justo, o correto, ele. É isso que diz o versículo. Esses versos aqui, irmãos, assegura a essência. Olha só que maravilha, que representa a estabilidade e a natureza permanente, imutável do nosso Elohim, que é a rocha. Ele não tem variação, irmãos. Ele não é inconstante. Por isso que Moisés vem aqui com toda a segurança e fala assim, ele é a rocha. Nele eu posso confiar, ele é minha confiança, é nele que eu confio, é nele que estão os meus pés. Por isso que Yeshua vem falando, olha, aqueles que não fizerem a sua casa, que não construíram o seu edifício, que não construíram, estabelecer a rocha inaugural do seu ministério, da sua casa, seja ela espiritual, seja ela física, em cima de uma rocha, que é Adonai, vai vir o vento, vai vir a água e vai cair. Por quê? Porque não tem fundamento. E a ordem é ter esse fundamento. A ordem de Adonai é essa. Fala, Francisco. Deixa eu só fazer um comentário. Amém. Faz mesmo. Que muitas pessoas perguntam qual que é o objetivo da congregação. Eu acredito que nós temos um objetivo estabelecido por Elohim, irmãos, que é fundamental, e isso está explícito para nós, que nós precisamos aprender a estar alicerçados na palavra de Elohim, Amém. na Torá. E esse é o fundamento, é o alicerce que nos sustenta, diante de todas as provações que iremos passar. Quando a gente visualiza lá em Mateus capítulo 24, que Yeshua profetiza acerca da destruição do templo, e ali Yeshua estava profetizando, ele estava anunciando uma destruição que viria por causa de Roma no ano 70. Isso. Ele estava dizendo a consequência da assimilação de Roma, que foi a destruição do templo. E ali ele avisou sobre os rumores de guerra, as lutas que enfrentaríamos e que enfrentamos no nosso cotidiano. Exatamente. E ele fala que se ele não abreviasse esses dias, nenhum de nós nos salvaríamos. Isso quer dizer o quê? Eu visualizo nessa questão que nós estamos aqui na congregação trabalhando para que o alicerce ele seja totalmente firmado nas nossas vidas, e esse alicerce é a palavra. Quando o Léo leu lá em Mateus capítulo 7, volta lá rapidinho, só para a gente visualizar isso aqui. Lá no capítulo 7, a minha tradução aqui, que é feita por David Stein, que é um judeu lá de Jerusalém, ele fala uma coisa aqui que é muito interessante, que a partir do capítulo 7 de Mateus, no verso 13, ele fala assim, no verso 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos famintos. Por que Yeshua cita lobos? E Alarconta estava até citando comigo essa semana que André Chorak faz um comentário que o lobo aqui representa Roma. Por que representa Roma? Segundo a mitologia, segundo a história de Roma, Roma foi fundada por duas crianças que foram encontradas numa floresta e foram amamentadas por um lobo, por uma loba, né? Tem estátuas disso aí. Se eu não me engano é Rômulo e Romeu, se eu não me engano, os fundadores de Roma. Então, Rômulo e Rêmulo, isso? Isso, não importa, mas o lobo aqui representa Roma e os seus princípios. E quando a gente visualiza que Yeshua aqui está falando dos profetas, olha ele falando, vocês o reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figo de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto, ou seja, pelas obras, pelo trabalho. Pelo testemunho. Pelo testemunho. Verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas apenas quem faz a vontade do meu Pai Celestial.
naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome. Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contrário à Torá. Uhum. Aí na nossa tradução está escrito, afaste de mim aqueles que praticam a iniquidade. Aqui está afastem de mim aqueles que são contrários à Torá. E logo depois Yeshua fala, Entra sobre esses dois portanto, fundamentos. quem ouve a Torá, ou seja, pratica as minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que constrói uma casa sobre a rocha. Sobre a rocha. É isso que essa congregação está trabalhando, para cada um de nós. Nós Amém, estamos trabalhando Jesus. para ter a nossa casa fundamentada nos ensinamentos alicerces da Torá, nos ensinamentos do Mashiach, que é a Torá viva sobre nós. Muitas pessoas querem uma adoração maravilhosa, querem a presença de Elohim na plenitude, e nós viveremos isso quando esse alicerce estiver plenamente construído nas nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado, Francisco. É essa solidez, é essa estabilidade, é essa solidificação que os rabis citam e que toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala para nós. Ela ensina que Elohim é aquele, nós passaremos, mas ele é permanente, ele é eterno. Se você falar comigo no Salmo 102, você vê ali, vamos lá para você ver, o Salmo 102. O salmista canta ali no final do Salmo 102, no verso 25, essa permanência, essa constância que é Adonai, a rocha, a solidez, que os rabis citam, que essa solidez ela é muito bem representada quando você olha e você observa na Torá a manifestação de Adonai no Monte Sinai. Porque o Monte Sinai é um monte de granito, é uma pedra enorme de granito de 2.285 metros, segundo os rabis. E quando você quer imaginar que Elohim é a rocha, você observa a aliança que ele fez no Sinai e você olha para o monte, porque aquele monte representa a solidez, a força de Adonai. Por ser o Monte Sinai uma pedra de granito de 2.285 metros de altura, creio eu. Vamos lá. No capítulo 102 de Salmo, no verso 26... no verso 25, ele diz assim, desde a antiguidade, ele está falando de Adonai, do eterno Elohim. Olha só, ele diz assim, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e os atirarás fora. Mas tu é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão na tua presença, e a sua descendência será estabelecida diante de ti. Por quê? Porque, como nós lemos hoje na apresentação aqui de Sara, que a sua descendência, o seu bisavô vai embora, a sua avó depois vai embora, depois vão seus pais, mas a descendência fica, porque Elohim é o único. Ele é eterno. Por isso que você precisa de geração a geração estar ensinando a palavra de Adonai, porque a próxima geração tem que beber dessa mesma bebida que é extraída da Torá, que são os ensinos da Torá. Se você for lá com Tiago também, ali, ele vai citar que Elohim não é variável, ele não é inconstante como eu e como você, como Jeroboão. Não é. Ele é a rocha, irmãos. Por isso que vai sendo estabelecido ali aquelas rochas, aquelas 12 rochas inaugurais ali para a nação de Israel. A palavra aqui de Tiago, no capítulo 1, irmãos. Eu só vou ler 2 versículos para nós não ficarmos prolongando. Diz assim no verso 17 do Tiago, capítulo 1. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Está vendo? Ele está afirmando que Elohim é imutável, ele é a rocha, ele é perfeito. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, onde nós somos gerados, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, como nós somos os frutos, os primeiros das suas criaturas.
Então, você vê que tanto na Torá, quanto nos Salmos, quanto nos profetas, também aqui em Tiago, na Brit Hadashah, você vê que todos eles ratificam o que a Torá estabelece, o que Moisés cantou, que Elohim é a rocha. Nele não há variação, ele não é inconstante, ele é firme, ele é concreto. Por isso que eu posso confiar nas suas promessas. Por isso que você lê lá em Isaías capítulo 60, aquelas promessas, elas são verdadeiras. Por quê? Porque foi estabelecido por Adonai. Então, você vê aqui que é uma força de Adonai que vai se opor à separação do homem e do seu Criador. Porque nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 32 no verso 4, que o autor fala bem assim, ele é o El, Criador. Ele é aquele que vai estabelecer o quê? A unidade entre uma nação e outras nações, entre o homem e o Criador. Ele vai ser emunar, ele que vai unir. O Eterno se opõe, irmãos, à separação do homem. Por quê? Para que as maldições pronunciadas não sejam sobre ele, sobre o homem. E o mesmo não se torne maldito. Aquelas maldições, vamos lá para você ver, que está estabelecido aqui na porção dessa manhã, dessa Torá. Lá em Deuteronômio capítulo, deixa eu ver, 20... ali 27 tem as 12 maldições, ali do verso 11 em diante. O Eterno se opõe às 12 maldições, tá vendo? Ele vai falando assim, no mesmo dia Moisés deu ordem ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão, verso 11, capítulo 27, essas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Verso 13, essas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar. Você lembra de onde que ele mandou estabelecer, erguer as 12 pedras? Você quer ler de novo? Sobre o monte Ebal. Ele vai se opor à maldição. Por quê? Para que o homem não venha, para que não seja pronunciada sobre ele mesmo. E o homem se torne o quê? Maldito. Para que o homem não se torne maldição. Elohim vai aqui preservar o que? A obra da sua criação, a primícia da sua criação, que é o homem. A palavra maldição em hebraico é kelala, que provém do termo kalal, que não tem nada a ver com maldição. Não tem. E sim significa perder peso, ficar leve. Segundo os comentaristas, ficar como uma pluma. A fraqueza aqui da maldição, o homem maldito que se torna fraco, a fraqueza se torna um homem leve e esse homem é levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque não foi estabelecido sobre uma base. O que Jeroboão está fazendo com aquela geração? Estabelecendo sobre uma base falsa, uma base de areia. Então, aquele povo vai se tornar um povo fraco. Eles vão perder o quê? Peso. A fraqueza do homem está ali. Por isso, quando Francisco hoje de manhã estava ensinando sobre aquele que tem o ídolo no seu coração, que constrói o ídolo, o mamon no seu coração, ele se torna, parece que ele tem a vida fácil, né? Leve a vida dele, não é isso? E a nossa vida é pesada, não é assim? Engano nosso. Engano nosso. Este que vive sobre o domínio da riqueza, do Deus que há no seu coração, este é leve por causa da maldição que está sobre ele. É leve, ele é levado sobre qualquer vento de doutrina, diz a palavra, por qualquer vento de doutrina. E não é assim que nós temos que ser. É isso que Francisco acabou de falar aqui para a nossa congregação, para essa pequena vinha. Vai lá no Salmo 1 para você ver. Então, irmãos, porque Yeshua falou bem assim, olha, meu fardo é suave, não é isso que ele fala? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí você fala bem assim, mas como é que é isso? Na verdade, é por causa disso, porque não há maldição nas palavras de Yeshua. Léo. Fala, querido. Deixa eu só dar um adendo aqui na sua... Fala. Aqui no capítulo 27... 27 de? Deuteronômio? 27. Aqui ele começa no versículo 11, falando sobre as 12 maldições. Isso. Né? Aí ele diz assim, no versículo 11, no mesmo dia Moisés deu ordem ao povo dizendo, quando houveres passado o Jordão, essas são as tribos que estarão sobre o monte Gerizim,
para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E essas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naftali. Aqui ele estava dizendo o seguinte, que 6 tribos proferirão as bênçãos e 6 tribos ditariam o que seriam as maldições. Então eles colocariam no mundo físico as maldições que viriam no descumprimento de uma determinada norma. Aqui nessas 12 maldições aqui, ele vem dizendo o que fará o homem ser maldito. E lá nas maldições, no capítulo 28, ele já traz a pena. Será maldito. Né? Então aqui ele diz assim, já estabelece. Olha que interessante, aqui ele fala assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Aqui já no capítulo 28 no versículo 15, ele já traz dizendo assim: mas se não deres ouvidos à voz do Eterno teu Elohim, se não cuidares em cumprir todos os meus seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre si todas essas maldições. Aí, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. Então aqui ele diz assim, ó: aquele que fizer imagem de escultura, ou outra aqui, aquele que desprezar seu pai e sua mãe, aquele que remover os marcos do seu próximo, isso no capítulo 27, aquele que fizer o cego errar, aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, aquele que se deitar com a mulher do seu pai, aquele que se deitar com algum animal, este será considerado maldito e incorrerá nas maldições estabelecidas no capítulo 28. Exatamente. Então, você vê aí que o estabelecimento das maldições são muito maiores do que os benefícios ali, as bênçãos que são ditadas. Por quê? Porque Elohim vai estabelecendo o que ali? Ele vai se opor a toda essa maldição. Por quê? Porque ele conhece o coração do homem, ele conhece a minha e a sua fraqueza, ele conhece quando eu estou leve e quando eu não estou. Se você for lá no Salmos 1, o salmista aqui, ele vai cantar aqui, no verso 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1. Na versão próxima original diz assim: de pé, avante, o homem que não anda segundo os conselhos dos criminosos. Por que criminosos? Porque matam um fruto. Olha só: não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua Torá medida de dia e de noite. Será como a árvore plantada, olha a firmeza, olha a solidez, junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, irmãos, não são, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. São leves, são fáceis de ser levado como um vento. Eu vou pular algumas questões aqui e eu quero levar vocês lá em Efésios, no capítulo 4. Diz aqui no Efésios capítulo 4, irmãos, está a medida correta para que eu e você não perdermos pesos. Olha que maravilha. Aqui em Efésios, deixa eu ir lá, capítulo 4. Se eu perder peso, aí é diferente. Não me comprometa. Ela está ali atrás. Ela sabe, a mulher sabe, edifica seu lar. O seu lar é firmado sobre a rocha, por isso que ela está mandando você perder peso. Amém. Olha só, no capítulo 4 de Efésios, aqui está a medida para eu e você não perdermos peso, para eu e você não sermos enfraquecidos, e fazer adesão a quem? A rocha, a pedra. É nela que eu e você precisamos estar solidificado, que é a palavra de Adonai. Aqui no capítulo 4, deixa eu ver, vamos ler até o verso 16 só, irmãos. Diz assim, ó: portanto, Efésios capítulo 4, acharam? Portanto, como prisioneiros do Eterno,
do Senhor, rogo-vos que andeis como digno de vocação com que fosse chamados. Isso é para mim e para você. Com toda humildade, irmãos, e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Por isso que a irmã começou aqui lendo 1 Coríntios 13. Verso 3 diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está vendo? Você tem que fazer o quê? A adesão à rocha, que é Adonai. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Elohim e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Machia. Por isso se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação, para a estrutura, irmãos, do corpo do Machia. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Adonai, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Machia. Você está conhecendo agora que o Machia traz toda a característica do Pai. Ele não é variável, ele não é inconstante. Olha só, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você tem que olhar aqui para o Machia, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, dos falsos profetas, que com astúcia induzem ao erro. Antes, irmãos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Machia, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento. Para quê? Para a edificação de si mesmo em amor. Você vê aí que aqui está a medida para não perdermos e não sermos enfraquecidos. Nós temos que fazer uma adesão. Nós temos que exercer fé a Elohim, a sua palavra e a Yeshua. Yeshua, irmãos, traz a prerrogativa como a pedra angular, a rocha. Olha só que maravilha. A pedra que vai unir duas paredes de um mesmo edifício. Isso que é uma pedra angular. É uma pedra, é uma parede que vai unir, dar sustentabilidade entre duas paredes. Se você for para nós terminarmos, eu ia ler para você Isaías, tem muitos salmos para a gente ler, mas eu não posso sacrificar aqui o tempo dos irmãos que vão para o ensaio. Mas eu vou terminar com você em Efésios, no capítulo 2. Volta só um pouquinho suas páginas, a página da sua Bíblia. Nós vamos ler, ele está falando aqui do Machia, o pacto que eu e você temos com o Machia, porque ele vai fazer a nossa paz. Olha só, vamos ler tudo então? Do verso 11 ao verso 22. Diz assim, no capítulo 2 de Efésios, para nós terminarmos. Portanto, lembrai-vos de que de vós outroras eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que da carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. De aquele tempo, estáveis sem o Machia, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Machia chegaste perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A Torá dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Elohim, em um só corpo, devendo fazer a adesão, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, irmãos. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim,
edificado, irmão, solidificado, fortalecido, amados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach Yeshua o principal, a pedra angular, a pedra que inaugurou, a pedra que vai edificar. Nele, todo edifício bem ajustado, irmãos, cresce para templo santo do Eterno. E nele também vós, juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Elohim, do Ruach HaKodesh. Que o Eterno possa ser gracioso para conosco. Pai, nós queremos te agradecer. Nós só temos te agradecer porque o Senhor nos trouxe ao final de um ciclo. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer como comunidade diante da tua presença, por todos os benefícios, desde o início do ciclo, quando nós começamos a ler Gênesis, até agora, quando nós estamos, Pai, na próxima semana, concluindo, Senhor, o livro de Deuteronômio. Nós queremos te agradecer como comunidade diante da tua presença, por todos os benefícios, por todas as palavras, por todo o ensino, por tudo aquilo que o Senhor nos caminhou até aqui. E nós estamos diferente como nós entramos nesse ciclo. Nós entraremos no próximo ciclo diferente do que nós entramos neste. E assim nós estaremos fortalecidos na tua Torá, porque nós aprendemos que tu és a rocha da nossa salvação, aquele onde nós possamos, com certeza, depositar toda a confiança. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer e glorificar o teu nome. Ensina-nos a cada dia, a cada passo que nós dermos, a cada vez que nós levantarmos dos nossos leitos, a cada vez que nós formos deitarmos, o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, para que nós não venhamos transgredir, para que nós não venhamos pecar contra ti, nem contra a tua palavra. Que o teu nome, e em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. E em nome de Yeshua que eu agradeço a ti, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a esta pequena vinha. Muito obrigado, Senhor, desde o menor até o mais idoso. Nós te agradecemos, Senhor. Amém, Pai.